2021/1 Trindade. Ventiladores mecânicos são equipamentos médicos muito utilizados no tratamento de pacientes com insuficiência respiratória. Um parâmetro importante desses equipamentos é a PEP, o PEP, sigla em inglês para pressão positiva expiratória final. Aí tem uma imagem aqui que é só ilustrativa, não vou precisar, do ventiladores mecânicos. Tem aqui o Dixtal, que é para mostrar como é um ventilador mecânico, o OX3010. Considere que não precisa de nenhum dado que está aqui, tá, gente? Não se preocupe. Considere que um determinado ventilador mecânico prometa variar o PIP de 5 centímetros de H2O, de água, né? 5 centímetros de H2O. Lembra, que medida é essa doida, professor? Eu nunca vi, eu já vi milímetros de mercúrio. Já vi centímetros de mercúrio, que é a pressão que a gente usa, por exemplo, em pressão sanguínea. Agora, que ideia é essa de centímetros de H2O? Gente, se você entende de onde vem aquele centímetros de mercúrio, ou milímetros de mercúrio, que é de um experimento, em que você coloca um tubo fechado dentro de um pote com mercúrio, sob efeito da pressão atmosférica, ou a pressão que você quiser, e essa coluna sobe a uma certa altura, até que para, porque a pressão dessa coluna se iguala à pressão atmosférica, ou a pressão que tiver aqui do lado externo, né, da parte que não está fechada, você vai entender que isso aqui é uma altura que pode ser medida em centímetros, em milímetros. Quando você coloca mercúrio aqui, é em centímetros a altura de mercúrio, de Hg. Aqui ele fez uma equivalente para a água. A pressão que ele está fazendo do ventilador mecânico equivale a uma coluna de 5 centímetros de água. Ponto. Então não tem nada demais. Contanto que eu use a mesma unidade antes e depois, que é o que eu vou fazer aqui, no antes e depois, está tudo em casa. Tá? Então essa unidade aqui é de boa, que para quem entende de onde veio o milímetro de mercúrio, entende que é equivalente para centímetros de mercúrio para centímetros de água. Centímetros de H2O. Então, 5 centímetros de H2O, que é o valor mínimo para impedir o colapso alveolar em pacientes entubados. Esse é o mínimo de pressão que tem que ter para os alvéolos não entrarem em colapso. Até um valor máximo de 50 centímetros de H2O. Se 2 litros de um gás ideal, ó o gás ideal aqui, ó. Quando ele fala gás ideal, tem questões que esquece de falar, mas não tem como você equacionar quando não é, né? A gente não tem essa equação para isso no ensino médio. Então, quando ele fala gás ideal, ele fala assim: estou te autorizando a trabalhar com PV igual a nRT, que é a equação dos gases ideais. Forem submetidos a uma compressão isotérmica, compressão, volume diminui. Isotérmica, temperatura constante. Tá? Tem que saber esses termos aqui. Temperatura constante. Tá? Compressão, redução de volume. Foram submetidos a uma compressão isotérmica por esse aparelho, ou seja, sofreu trabalho, né? O aparelho comprimiu o gás desde sua PIP mínima, com a pressão mínima. Quando você comprime, o que acontece? A pressão sobe até sua pressão máxima, até seu PIP máximo. Você foi de 5 para 50. Esse é o caminho, 5 para 50. Da mínima até a máxima, foi comprimido. Ao final do processo de compressão, o volume do gás será igual a... Eu vou fazer igualzinho, ó, PV igual a nRT. Eu vou circular o que não varia do antes para depois. A pressão varia de 5 para 50. O volume varia, porque ele deu antes e é o que ele quer depois, volume depois. O número de mols, ele não fala em nenhum momento que se perdeu a quantidade de gás, então ele é constante nessa questão. O R é uma constante e aqui a transformação é isotérmica. Aqui, se você usasse o PVT Povotol, P1, V1, T1 sobre T1 igual a P1, V2, V2 sobre T2, dava certo, porque você ia acabar cortando os T's. Tá? Naquela outra não, porque, de novo, PV sobre T só funciona com o número de mols é constante, que é a maioria dos casos, mas você vai confiar na maioria dos casos que o seu curso, por causa de uma questão, você pode perder a vaga? Né? Não confia. Então, então, já que eu circulei, os 3 são constantes, eles já estão à direita, eu vou fazer a mesma coisa, vou pegar o da esquerda e vou escrever, ó, P1 vezes V1 é igual a P2 vezes V2. Pronto. Essa é a minha versão daquele PVT Povotol para essa. Para quem está se indagando de onde vem o PVT Povotol, é como se em vez de usar 1 e 2, usa PV sobre T e P0 V0 sobre T0, que seria o antes, e a esquerda o depois, tá? Aí muita gente chama de PVT Povotol, PVT Povotol. Depende da região do país. Então a pressão antes
5. Ah, pode usar? Sim, se usar antes e depois a mesma unidade, não tem problema. Só fazer uma análise dimensional, que a unidade desse lado vai cortar com a desse lado. Vezes o V1, 2 litros, é o que tinha antes. P2 vai para 50, vezes V2, que é o volume depois, é o que eu quero. Isolo V2, vai ficar 5 vezes 2, 10. O 50 que estava multiplicando passa dividindo. Divide em cima e embaixo por 10. Aqui fica 1 sobre 5. Quem não usa calculadora já sabe de cor e salteado que isso aqui é 0,2. Como eu usei o volume antes em litros, né, aqui o 2 foi litros, então aqui também é litros. Gabarito é de elefante.